Bom dia, caríssimos. A santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. As bênçãos recebidas, juntamente com glórias dadas aos passos alcançados, as graças realizadas, devem ser comemoradas juntamente com as próprias decepções, com as tristezas, com as dores das feridas abertas. Mas como assim? Por que eu deveria dar glória ao fracasso e não à vitória profunda e satisfatória plena? Porque mesmo a derrota, a ferida aberta, são cunhos que são remodelados com a força da persistência e da motivação, para que sejam reavaliados os caminhos, os percalços, a aprendizagem, a remodelagem de cada item procurado. É a fortificação de vossa alma, é a fortificação de suas próprias forças interiores, para que se prossiga na caminhada do objetivo a ser encontrado. As bênçãos, caríssimos, não recaem apenas sobre as alegrias, mas sobretudo sobre as tristezas. As tristezas nos trazem aprendizado, nos trazem reflexões, nos trazem profundas lições do inconsciente mais profundo do ser humano. Assim, caríssimos, não só fique feliz pelas graças alcançadas, mas fique feliz pelos tropeços ocasionados ao longo do seu caminho, na persistência de seus objetivos. Hosana nas alturas. O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 10, a questão é de número 562. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou ainda têm ocupações? Resposta dos espíritos: que quererias que fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Isso mostra que os trabalhadores de Deus e de Jesus não param, né? Como está falando, né? Tem uma eternidade. A eternidade é muito tempo. Então, para ficar ocioso muito tempo, né, não é conveniente para ninguém, né? Muito menos para nós mesmos. Nós não temos a eternidade. Evidentemente que a nossa vida encarnada tem um prazo, né? Então devemos, enquanto encarnados, não ficar na ociosidade, não ficar só na lamentação, não ficar só pedindo, não ficar só resmungando. Tem que ir atrás, né? Tem que se mexer, tem que, como se fala, né? Tem que tirar o pé do chão, né? Tem que se mover, né? Uma coisa que muita gente espera, acha, né, que reza em casa e fica esperando a graça cair do céu, né? A reza, a oração, quando se pede algo desesperadamente, você vê que não tem mais a quem recorrer, você apela pro plano superior, é um momento de desespero. Mas é justamente esse momento que você tem que ficar mais forte, mostrar mais força, que é onde você tem que correr atrás, é onde você tem que parar, respirar, porque não adianta a cabeça cheia de caraminholas, não adianta, quanto mais nervosismo, menos a gente pensa. Senta, respira calmamente, respira profundamente, faça esse exercício.
Inspira, expira, bem tranquilamente, cabeça vazia, limpa. Fica, ó, enxerga na sua frente uma folha de sulfite em branco, uma cartolina branca. E respira bem calmamente. Se possível, mentalize a presença do seu anjo da guarda. Ah, mas eu não sei qual é o meu anjo da guarda. Não tem problema, só mentalize. Um ser pode imaginar com asas, sem asa, um preto velho, enfim, um santo, um anjo. Mentalize um anjo da guarda. Respire profundamente, calmamente. Sinta o ar entrar nos pulmões, sinta a corrente sanguínea fortificar seu organismo. E agradeça, não peça. Porque o pedido já chegou faz tempo. Quem está do seu lado, né, para te ajudar ou até para atrapalhar, já sabe o que você quer. Porque eles não precisam ouvir palavras, né? É por mentalização, né? Então, não precisa falar ali naquele momento que você vai agradecer, mas eu vou agradecer pelo meu tombo, eu vou agradecer pelas minhas feridas que eu sinto dor, eu vou agradecer, sim, porque é justamente com aquilo que você está passando é que você vai ter que aprender a evoluir, é que você tem que aprender a perdoar, é que você tem que aprender a compreender o próximo, que você vai ter que compreender por que tudo chegou aonde chegou, o que lá atrás, onde foi, quem foi que ocasionou, às vezes a gente mesmo, mas por um egoísmo humano, ou por uma não aceitação, a gente quer empurrar a responsabilidade para terceiros. E não é assim. Muitas vezes aquela responsabilidade que está acontecendo é nossa mesmo. É a gente que não quer aceitar. Então vamos pegar esse tempo que nós temos, que não é eterno aqui na Terra, para podermos reavaliar o que está acontecendo, estudar meios, formas de minhas ações serem modificadas, ter a boa vontade e a força de vontade para que eu possa modificar essas ações, que eu possa começar a agir de uma maneira diferente, para que eu possa consertar aquilo que dê tempo de consertar aqui. Quando houver o desencarne, encontrarei com os mentores, encontrarei com meus familiares, encontrarei até com aqueles a quem eu estava devendo. Mas que esse encontro, ou reencontro, seja leve, seja propício, seja esclarecedor, seja tranquilo acima de tudo. E quando eu passar para o outro lado, eu esteja ciente que o meu trabalho ali vai começar, não vai encerrar. Encerrou a parte encarnada, né? Agora vai recomeçar a espiritual, é onde você vai estar. É onde você vai começar, ou recomeçar, a sua vida espiritual. A da eternidade. Que até então, a gente não sabe em quanto tempo eu vou ter uma nova autorização para consertar as cacas que eu fiz, que a gente faz. Por mais certinho que a gente tente andar, uma coisa ou outra a gente comete aqui, né? Que ninguém é perfeito ainda. Ninguém está num estágio de elevação total, né? Principalmente a gente que vive em cidades, grandes metrópoles tumultuadas, o próprio meio, né, nos induz a fazer umas besteirinhas uma ou outra vez. Então, a gente não sabe quando é que a gente vai voltar. Então, aproveite essa eternidade enquanto ela dure, né, para você também trabalhar para Deus e para Jesus, para quando voltar na sua autorização, sob a autorização que lhe for dada, para voltar e pagar os restinhos, né, de dívida, que provavelmente haverá aqui, né, e os reencontros que devem ser consertados, devem ser acontecidos para serem consertados. Então, que seja também de maneira leve, seja de maneira tranquila, de maneira esclarecedora, né? Porque lá tem muitas ocupações, né? As várias literaturas, né? Filmes agora que estão
saindo aí, né, que recomendo aí assistirem, quem não gosta de ler, quem não tem muita paciência para ler, que vejam os filmes que tem hoje disponibilizados com maior acessibilidade, mais fácil, né, acesso hoje em dia, para que se esclareça como que funciona, né, como que é relatado por aqueles que tiveram permissão de relatar o que acontece lá do outro lado, porque a pessoa acha que é o descanso eterno. Não, é o trabalho eterno. Ninguém vai para descanso, lá não é colônia de férias, é colônia de trabalho, né? E às vezes trabalhos árduos, trabalhos pesados, né? Mas sempre com amor, sempre sob os mandamentos de Deus, sempre sob a batuta daquele que nos ensinou o que é o amor, o que é a caridade, o que é a fraternidade. Então, de uma certa maneira, para que esperar, né? Se eu tenho esse tempo ainda, que eu não sei quanto que é, mas que eu aproveite bem esse tempo aqui, que não é eterno, mas que eu continue trabalhando bem desse lado e bem do outro lado, para minha própria evolução. Graças a Deus. Bom dia, irmãos em Cristo Jesus. As nossas caminhadas pertinentes ao cuidado da matéria devem ser caminhos alentadores, porém com clareza e cuidados. Conforme entremos em situações, espaços delimitados de energia, as nossas próprias estarão assim também atribuídas. O que quero dizer a vós, caríssimos irmãos, é que nunca estaremos sós ou livres, não só de matérias que não lhe serão pertinentes, mas das energias que lhe trazem. Muitas energias afins com as peculiaridades de vosso pensamento, onde estareis naquele momento. Assim, agregadas a essa coincidência de matéria ou de espírito afim, lhe agrega, não sendo pertinente vós. Portanto, quando entrais, quando fores, ou quando estiveres perto, ou dentro de espaços desconhecidos, eleve o pensamento, faça oração aos pobres que estiverem ali presentes, pobres da sucumbência da alma, do espírito que não é mais vivaz, aqueles que se sentem perdedores, aqueles que não temem, que temem o acolhimento, aqueles que estão em perdição, aqueles que não têm consciência, aqueles perdidos na sua própria e profunda escuridão. Rezai, orai e vigiai. Glória a vós, Senhor. Companheiras de Maria, que recolhem almas em perdição, companheiras de Maria, trabalhadoras do amor. Graças a Deus. Olha, meus filhos, eu sinto bem fazer um pezinho nessa cara do Nosso Senhor Jesus.
Oh, meus filhos, como é bom! Como é bom sentir que vocês, cada dia que passa, diminui um tiquinho das reservas da matéria. É difícil largar? Sim, ninguém falou que ia ser fácil. Os trabalhos espiritual, as de subseção, alguns chamam descarrego, alguns chamam exorcismo. Pode colocar o nome que for. Não é para espantar o irmão que está ali, porque ele é um coitado. É um coitado na ignorância, sem aprendizado, muitas vezes teimoso, que não quer enxergar a luz, que acha que a oportunidade que foi dada muitas vezes e chamado, que vai ser castigado, porque ele sabe do peso que ele traz nas costas. Aí ele fica com medo de encontrar coisa pior do que de onde ele está. Aí ele prefere ficar lá amargurando. E nessa amargura toda, ele descarrega as coisas naqueles que ele está encostado. Por isso, meus filhos, que é esclarecedor que vocês continuem lendo. Agora, como o Caboclo falou, tem as novidades que vocês têm para assistir, que vocês têm para compreender, que vocês têm mais as coisas de acesso, coisas que você pode apanhar, coisas que você pode ver, coisas que você pode ler, escutar, ouvir, ver. É o mais fácil, meus filhos. Vamos procurar aprendizado. Vamos procurar aprendizado não só pelo aprendizado, mas para aliviar a sua própria carga, para aliviar a tensão, para abrir sua mente e abrir seu coração para aquilo que você tem que receber. Muitas vezes, filhos, a gente pede aquilo que não precisa. Tem gente que pede viagem, tem gente que pede matéria, mas às vezes a pessoa está doente. E às vezes, e muitas das vezes, nem sabe que ela está doente. Mas ela tem problema de sentimento, ela tem ferida aberta no coração, tem os ressentimentos dos outros. E tanta nódoa, tanta coisa, mas a pessoa não sabe, porque muitas vezes ela não vê. Ela só acredita, ela só conhece aquilo que ela vê, o que ela já viu. Mas se vocês estudar, se vocês olhar as informações, a maior parte das coisas que vocês ficam mal, vocês não enxergam, vocês não sentem, vocês não têm como procurar, porque é invisível, não faz parte desse mundo, é do outro mundo. E mesmo assim, tem gente que não acredita que tem outro mundo, que tem mais gente entre vocês, que vocês esbarram toda hora na rua, em casa, no trabalho, nos estudos, com outras pessoas. Às vezes as pessoas também não enxergam vocês, porque elas também não querem ter oportunidade. Elas não querem enxergar as clarezas, as luzes, as coisas boas, mas ela esbarra em nós, esbarra em vocês, em qualquer lugar, porque ela está andando, que nem vocês, para lá e para cá. Dependendo de como é, ela desprende os cardinhos que ficam nela e fica ali. E aí vai agregando com outro que passa, é outro que passa, é outro que passa. Aí você não sabe porque passa mal quando entra no lugar, acha que o ar está pesado, começa a doer as costas,
aperto no coração, dor de cabeça, do nada. São essas coisas. Então, meus filhos, a gente fala tanto para vocês ficarem em oração, vigiar. O vigiai, que é falado, não é ficar de olho nos outros. É vigiar você, os seus pensamentos. Porque pensamento bom não atrai coisa ruim. Às vezes não atrai nem as coisas boas. Mas te protege. Ele cria uma barreira de energia que te protege da entrada das energias ruins, da chegada dos outros que querem teu mal, dos outros que querem chegar onde você está. É um verdadeiro escudo de proteção. Então vigia, reza para você mesmo, eleva o pensamento. Não fica com pensamento ruim na cabeça, do que vai acontecer, do que já aconteceu, de como aconteceu, um fulano ou outro fulano. Pensamento tem que ser para você, filhos. O pensamento tem que ser resguardado com saúde, com limpeza, com clareza, com tranquilidade e paz. É a paz que vem do amor. Enquanto houver amor, haverá paz. A paz interior, a paz de consciência, a paz que você pode dar para o outro que não está em paz. Aí ele vai achar tranquilidade, vai começar a colocar as ideias em ordem, vai parar de doer as dores que sente no corpo, e os pensamentos ruins vão embora. Pode demorar, porque muitas vezes remédio bom é aquele que demora também. É amargo, mas também demora. Não adianta querer tomar remédio amargo uma vez só, porque remédio toma mais. O chá, as infusão, sempre foram assim, não é uma xicrinha só. É de manhã, é depois do almoço, é de noite, não é de deitar, quando tiver com sede. É para ir tomando. E não é um dia, às vezes semana, às vezes mês, e até de ano, para tomar as infusão. São tratamento. Tratamento, filhos, não é lanche que você come e enche a barriga e pronto. Tratamento, filhos, é longo. Tratamento, filhos, tem que confiar. Não é fazer por fazer. É confiar que ali tem a mão de nosso Senhor Jesus e as bênçãos do Pai. Vocês ficam tudo com o Mestre Jesus e as bênçãos do nosso Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.